Bom, e para repercutir essa expectativa toda para essa potencial extensão aí da trégua tarifária entre China e Estados Unidos, eu falo agora com o Luiz Ferreira, diretor de investimentos da EFG Capital. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo aqui no CNN Money News. Obrigada pela parceria, por conversar com a gente. Prazer estar com vocês. Gostaria muito de ouvir a percepção de vocês diante aí dessa possibilidade de extensão dessa trégua, levando em consideração que as chances de um acordo efetivamente não parecem tão prováveis. Mas vimos semana passada Donald Trump falando que, olha, as conversas com a China estão boas. Gostaria de saber a sua percepção desse cenário. Claro, extensão é a palavra-chave. Aqui parece que a ideia é que o Trump ele consiga, na verdade, tempo para ter a reunião com Xi Jinping, talvez ali no final do mês de outubro. Então, essa extensão seria de provavelmente 90 dias. Portanto, essa semana, na nossa opinião, ela é fundamental para entender se as coisas vão escalar ou se elas vão reduzir. Perfeito, é interessante isso. Queria até entender, na sua avaliação, qual é o cenário que a gente está acompanhando e qual a perspectiva agora, levando em consideração, qual que é o impacto que pode ter para o Brasil se a gente tiver uma extensão dessa trégua, por exemplo, olhando desse ponto de vista aí do Brasil. Isso afeta de alguma forma o nosso país ou, nesse caso, absolutamente nada? A gente acredita que afeta de forma direta e indireta. Tá. Diretamente, o Brasil ele é exportador de commodities, então qualquer impacto no crescimento econômico, seja dos Estados Unidos ou seja da China, isso pode impactar negativamente o país. Se eles crescem menos, talvez vão ter uma demanda menor por certas matérias-primas, isso poderia afetar negativamente o país, tendo potenciais impactos no crescimento econômico e no câmbio. Agora, de uma perspectiva mais abrangente, o que fica claro para a gente é que daqui para frente as empresas elas vão precisar entender melhor isso que está acontecendo, porque os mercados como um todo, eles não precificam três grandes eventos. Eles não precificam um potencial aumento de inflação dessas tarifas, com consequente manutenção de juros nos Estados Unidos. O mercado não precifica também um potencial redução de atividade econômica mais forte, podendo gerar ali quiçá até uma recessão lá na frente. Os patamares atuais dos valuations e das bolsas globais, elas sugerem, na verdade, que isso vai continuar. Agora, o que a gente também tem perspectiva é de que não parece que vai ser o pior cenário. Se a gente vai lembrar que os Estados Unidos chegou a colocar 145% de tarifas na China, baixou para 30% e os acordos que estão saindo agora estão sendo entre 10% e 20% na média. Uma coisa nesse cenário, portanto, ele é menos pior, vamos assim dizer, do que inicialmente colocado. Mas o Brasil nessa seara certamente vai ter que acompanhar de perto, porque pode ter impactos no câmbio, via exportação ou manutenção de juros aqui fora. Perfeito. E aí aproveito para saber a sua percepção também do que a gente tem acompanhado diante aí das negociações Brasil e Estados Unidos. A gente tem inclusive o chanceler Mauro Vieira, que está nos Estados Unidos por causa de um evento da ONU, deixando claro que, olha, estou aqui, quem quiser conversar comigo, quem quiser dialogar comigo, eu estou aqui, estou disponível. Queria entender na sua percepção, a gente teve agora a fala de Donald Trump, uma fala importante, dando a entender que, olha, a tarifa base aí vai ser entre 15% e 20% para quem não conseguir negociar com os Estados Unidos. O que eu particularmente acho que é uma tarifa ok, até porque a gente teve, por exemplo, o acordo com o Japão, com a própria União Europeia, enfim, de 15%, né? Talvez fique em 20% essa tarifa base. Donald Trump só citou o número, não cravou o número exatamente, mas é interessante que se o Brasil não conseguir nenhum tipo de negociação, saindo com 15% a 20%, tá ok. Como é que você entende esse cenário? É um assessment que a gente concorda, quer dizer, Tá. o que parece, né, que vai ser nessa linha mesmo, parece que 10 é piso, 20 é teto, China sendo uma diferencial, né, que hoje está em 30. Acho que o Brasil, talvez vai faltar tempo para conseguir um acordo até agora no dia 1º, pelo menos assim, as expectativas hoje, né, nos betting odds que a gente acompanha, tem cerca de 60% de chance de não acontecer até o dia 1º, o que consequentemente, portanto, poderia manter essas tarifas mais altas. Agora, isso não quer dizer também que amanhã, passado o tempo, elas não podem ser reduzidas. Esse patamar de 15%, ele não deve ser grande o suficiente para trazer uma recessão contundente para o país, e as empresas e os governos e as pessoas vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Lembrando que isso não é só a coisa que está acontecendo no Brasil, é com o resto do mundo, então todas as cadeias de suprimentos vão tentar precificar isso ao longo do tempo. Perfeito. E aí, olhando para justamente esse cenário de impacto global mesmo, a gente tem ouvido muita gente falar que as regras de comércio que a gente já está acostumado, elas não estão mais funcionando, elas não são mais da forma como a gente estava acostumado e estava acompanhando. Como é que você entende esse cenário de mudança mesmo, de paradigma? Como é que vocês estão avaliando?
Imprevisibilidade tem que ser precificada de algumas formas. Acho que dentre elas, aumento de prêmio de risco. Então, prêmios de seguros, por exemplo, seja das embarcações, vão ter que ser aumentadas. Para mercados financeiros, né, prêmios em relação aos riscos que vão ser tomados também vão ter que ser revistos. O que a gente vai perceber, portanto, é uma busca por diversificação global e setorial, seja das empresas produzindo em outros países, seja dos investidores investindo em diversos setores da economia. Acho que essa dinâmica que vinha com um overweight muito grande para os Estados Unidos vai ser, na verdade, uma busca por vários setores e países globalmente. Acho que o desafio das empresas, dos investidores, é encontrar um caminho para conseguir ser menos dependente de qualquer setor ou país. Perfeito. Justamente queria entender um pouco mais sobre a sua percepção também diante dessas discussões com os Estados Unidos. E a gente teve um ponto importante para esse fim de semana, que foi o avanço das negociações e aí selaram um acordo com a União Europeia, que a gente estava no aguardo que isso fosse realmente acontecer. E a gente teve agora a França falando que foi um dia obscuro para a Europa no momento dessa negociação. A gente sabe que a França é protecionista, nenhuma novidade, mas queria entender por que, na sua percepção, a França está avaliando dessa forma esse cenário e por que, na sua percepção, a Europa topou, a União Europeia topou negociar, fazer essa negociação com Donald Trump nesse momento. Os dois saem ganhando? Claramente, o motivo da Europa ter topado o acordo é pela dependência ou pela sensibilidade das exportações europeias para os Estados Unidos. Então, é melhor você fazer um acordo com uma tarifa que você, pelo menos, vai trazer um pouco mais de previsibilidade do que deixar a coisa correr e trazer mais incertezas para o mercado. Acho que é natural que os líderes de governo eles entendam que o acordo é ruim. Se eu tinha uma tarifa que era menor, eu vou ter uma tarifa maior, isso nunca vai ser bem percebido e tem componentes políticos também em cima dessas declarações. Mas, de toda forma, isso era uma agenda já feita pelo presidente Donald Trump e que ele está sendo implementada. O que acho que ficou claro é que o primeiro momento do anúncio da tarifa foi lá em cima, ele tentou ancorar essas tarifas de uma maneira extremamente elevada. Isso teve impactos nas bolsas, caíram 20%, isso fez com que as expectativas de recessão da economia aumentassem, fez com que a popularidade dele começasse a reduzir e agora a gente vê claramente uma mudança. Ele está trazendo outros interlocutores para a conversa, quem está liderando agora, né, como você mesmo disse, é o Scott Bessent. Ele está, na verdade, jogando muito mais para baixo do que inicialmente previsto. Então, os mercados eles estão vendo isso como, na verdade, qualquer acordo que aconteça é menos incertezas é mais propensão a tomadas de risco. Porém, os governantes eles vão fazer os papéis políticos de fazer críticas contundentes em relação a esses acordos. Agora, Luiz, é interessante porque a União Europeia estava do lado do Brasil com relação a essa negociação e a gente sabe que a União Europeia tem interesse porque tem as discussões ali com relação ao Mercosul, o acordo de livre comércio, que falta ainda alguma aprovação específica dos parlamentos europeus, né? Mas queria entender porque o Brasil tinha, inclusive, a União Europeia do seu lado nessas discussões e agora queria entender se com esse avanço, com esse acordo com os Estados Unidos, o Brasil perde talvez um dos principais aliados, ou talvez o aliado mais forte nessa disputa aí com relação a esse cenário de Donald Trump. A gente pode falar que nesse momento o Brasil pode sair prejudicado com esse acordo? Ainda é cedo para dizer, vai depender muito mais do acordo que o Brasil vai conseguir com os Estados Unidos do que os impactos indiretos com relação à Europa. O que é claro é que todo mundo vai revisitar os seus acordos. Né? Os Estados Unidos vai estar revisitando com todo mundo, o Brasil vai ter que revisitar com todos também, até porque existe um protecionismo em diversos segmentos, em várias economias, incluindo no Brasil. Esses protecionismos, né, muitas vezes, eles têm a premissa de tentar ajudar um determinado setor ou uma indústria, porém, o que está claro é que os Estados Unidos ele vem crescendo de uma maneira muito forte nos últimos 25 anos e alguns países têm ficado para trás. Agora, o déficit americano cresceu também nessa linha do crescimento. Então, agora os Estados Unidos ele precisa reendereçar isso. O Brasil, nessa linha, vai precisar reendereçar também, não só com a Europa, mas também com China, com os Estados Unidos, inclusive também com países do Mercosul. Pois é, e ao mesmo tempo, né, você citou um ponto importante com relação ao cenário aí envolvendo Donald Trump, a popularidade baixou bastante, muitas discussões em torno de várias questões que foram feitas por Donald Trump. Agora, do ponto de vista que a gente se encontra nesse momento, com essa corrida contra o tempo por dia 1º de agosto, faz sentido na sua percepção tudo que Donald Trump fez até aqui, olhando do ponto de vista de arrecadação, do ponto de vista dessas movimentações para os Estados Unidos, ou ainda não faz sentido? Bom, se te colocar em perspectiva, né, para a gente tentar medir se foi bem conduzido ou não, se deu certo ou não, talvez é o impacto dos mercados de risco.
Bolsas estão próximo das máximas históricas, o mercado de juros ele precifica corte de taxas ainda esse ano, e a expectativa de uma recessão ela quase que acabou no mercado, pelo menos para 2025. Então, se a gente pegar por essas métricas, a percepção é de que foi positivo até agora. Se a gente avaliar da forma como isso foi conduzido, e aí a medida talvez pela volatilidade, que foi extremamente elevada, a condução não tem sido das melhores. Então, acho que, de uma maneira geral, o que está acontecendo é, os Estados Unidos ele precisa desacelerar a economia, isso é um trabalho que o Banco Central vem fazendo desde o início da alta de juros, e se nós tivermos uma economia americana crescendo a níveis de 3, 3,5%, isso geraria pressões inflacionárias, geraria pressão de juros e seria ruim para todo mundo. Se voltarmos isso em 2022, quando estávamos com esse cenário de um juro muito alto, fruto dos estímulos ainda da Covid, a gente viu que os impactos no mundo inteiro não foram positivos. Os Estados Unidos precisa resolver o problema do déficit. A maior economia do mundo, com um déficit descontrolado, acho que não é bom para ninguém. Então, esse endereçamento desse problema é bem visto de uma maneira geral. A grande discussão é a condução, a forma como isso tem sido feita, e é esse desafio que os investidores vão ter que fazer, porque não tem muita previsibilidade, não tem um plano diretor para qual você vai seguir. Você pode acordar amanhã com algum setor tomando uma tarifa muito acima do que você esperava, ou pegar despercebido de algum segmento que passa a não ter mais tarifa, você estava achando que poderia ter. Acho que essa discrepância que vai ser o desafio de investidores, empresas e economistas. Portanto, dá para falar que esse plano de Donald Trump tem dado certo, pelo menos até aqui, ou ainda não dá para afirmar? Acho que a gente vai conseguir dizer se ele deu certo se a gente vê uma redução dos déficits, sejam eles fiscais, sejam eles comerciais, o que ainda não dá para mensurar. As expectativas são que isso tenha algum impacto lá na frente. Mas, de fato, pelo menos no curto prazo, o que deve, na verdade, ter um impacto na questão dos déficits é o juro da dívida, o serviço da dívida e o corte de juros, que não tem muito a ver, na verdade, com a questão das tarifas. Então, respondendo a sua pergunta de forma direta, não dá para saber ainda, mas está sendo endereçado a questão. Na nossa opinião, se não tivesse esse tipo de discussão, a questão dos déficits gêmeos, que seriam tanto fiscais quanto os comerciais, teriam impactos ainda mais significativos no dólar no longo prazo. Muito bem, Luiz Ferreira, diretor de investimentos da EFG Capital. Obrigada mais uma vez pela presença, pela conversa aqui com a gente. Um bom trabalho por aí para você e boa semana. Obrigado, um prazer. Obrigada.